agradecer a presença aqui do cônsul, o professor Kabenguele, que hoje em dia é uma oportunidade meu, como estudante congolês, mas também como filho, né, sentando nessa mesa com esse grande elite, e eu agradeço pela oportunidade. Então, como o Maurício falou sobre o tema hoje, a gente vai tratar, o professor vai ensinar, vai falar sobre a questão dos direitos humanos, no caso na África ou África em geral. Eu queria contextualizar aqui a questão do Congo. Eu sou Placídio Baonde Cuba, sou aluno aqui da UFRJ, faço gestão, defesa, gestão estratégica internacional, um curso novo que trata a questão de conflito, que é minha área mesmo, resolução de conflito, estudo da paz, e vou tentar contextualizar essa questão do Congo, porque não há direitos humanos, não há a questão sobre desequilíbrio, desigualdade, se não há conflito. Então, a gente tem que contextualizar o conflito para poder entender o que o professor hoje vai ensinar. Por isso, vou trazer a questão do Congo, começando lá no início, fazer uma breve contextualização no início, representar o Congo no espaço e também no tempo. No espaço aqui, no caso, pode passar? Seria uma representação geográfica. O Napoleão Bonaparte disse o seguinte: a política de um país, de um Estado, está dentro da sua geografia. Então a gente pode entender a geografia para poder contextualizar essa questão de posicionamento do país, a sua forma, o seu conteúdo. Então, no caso do Congo aqui, é um país hoje que a gente considera como o segundo país da África, depois da Algéria, né, em termos de área, 2.454 km², 85 milhões de habitantes, que é um recurso humano muito forte. A gente só perde por Nigéria. E 9 vizinhos. No norte a gente tem Sudão do Sul, a gente tem República Centro-Africana, a gente tem República do Congo, que muita gente confunde República do Congo e República Democrática do Congo, que no caso os dois capitais muito próximos do mundo, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. No sul a gente tem Angola, a gente tem Zâmbia, no oeste a gente tem Tanzânia, Burundi, Ruanda e Uganda. Esses 9 países que cerca, na verdade, a República Democrática do Congo e que faz também o Congo ficar vulnerável, porque mais fronteira que você tem, o Congo fica mais flexível em termos de ataque, em termos de invasão. No mesmo tempo, o Congo tem vocação aqui de ser o motor, né, de desenvolvimento da África, porque se o Congo hoje desenvolver, ele vai desenvolver junto com o novo vizinho, e essa população de novo vizinho, a África inteira, na verdade, que vai se desenvolver. A questão da África em geral começa aqui, em Conferência de Berlim, que foi uma conferência em sábado 15 de novembro de 1884 até segunda-feira, 16 de fevereiro de 1885. Essa conferência era para ser 2 semanas. Em 2 semanas. Teve 8 reuniões, mas estendeu por 2 meses. Ou seja, a única reunião que demorou quase 1 mês foi a questão do Congo. Como que eles deveriam dividir o sol do Congo, porque eles tinham já dado, iniciado por Leopoldo II, que o rei da Bélgica na época, conferência vai se passar na Alemanha, com a presença de tudo isso, potência mundial na época. Eles vão discutir a questão do Congo, que vou trazer aqui rapidinho, sobre a presença do Bismarck. Bismarck foi o império da Alemanha. Ele vai se apresentar no primeiro dia na abertura, depois vai assumir, só vai voltar no último. Então, essa questão do Congo foi tal para a questão de minério, tudo que o Congo tem como conteúdo, foi tanto disputa, até então, no final, o rei da Bélgica conseguiu ser como um dos responsáveis, né, como gerente, mas, no entanto,
assinar o que a gente chama de Tratado de Livre Comércio. Criaram uma associação, Associação Internacional de Exploração da República Democrática do Congo. Então, ou seja, todo mundo, esses países, tinha acesso em termos de comércio dentro do continente, só que a gerência estava na mão do Rio da Bélgica no Porto II. Infelizmente, o Congo, da saída dessa Conferência de Berlim, vai ser chamado Estado Independente do Congo, de 1885 até 1908. A forma que foi a política sobre exploração foi tão desastre, o famoso que a gente sabe de manga longa, manga curta, e tem um saldo de 10 milhões dos congoleses na época que foi assassinado e cortado mão, porque se deveria cumprir uma exploração de borracha, cada um tinha que cumprir 5 litros, 1 litro, e cada vez que você não cumpria, você era cascado dessa forma. Isso gerou riqueza, porque tinha empresa na Europa, empresa de pneu, essa riqueza construiu a Europa, mas infelizmente essa riqueza, esse modelo econômico foi baseado na violação e violência dos direitos humanos, o que o professor vai falar daqui a pouco. O Congo vai passando esse tempo com a reclamação dos outros ativistas. Então, o Leopoldo II vai passar o Congo pela Bélgica, ou seja, o Congo vai ser oficialmente colonizado pela Bélgica como colônia. Então, o governo belga vai explorar, mas vai continuar a mesma coisa, vai criar cota para os congoleses. Tinha lugar que o congolês não podia passar, o outro criaram tudo esse mecanismo de divisão entre tribos para que não haja coesão nacional. Então, uma das coisas que a gente pode apontar nesse período foi o minério do Congo, urânio, que foi vendido para os Estados Unidos para fazer a bomba de Hiroshima, que foi um desastre no Japão. De 58 a 60, e o processo da descolonização, que foi até a independência do Congo, 30 de junho, e onde o elite congolês começa a ter consciência para poder reivindicar esse momento para ser livre. Infelizmente, a gente entrou nesse momento, então, nesse que a gente pode chamar de neocolonialismo. Então, o Congo vai de 65 a 97, vai ser chamado de República de Zaire, porque nesse momento, no contexto internacional, a gente vê a disputa da Guerra Fria entre bloco comunista e bloco socialista, e uma das estratégias para poder implementar o capitalismo foi golpe. Então, Mobutu Sese Seko Kubendu, que vai ser presidente, vai fazer golpe, destabilizando o primeiro-ministro Patrice Lumumba, que foi herói mesmo da independência, e o presidente Kasavubu na época. Então, a gente entra nessa dicotomia onde o Ocidente cria alguns elites para poder colocar no lugar, mas na verdade foi uma independência que o professor Kabengele chama no livro dele de Revolução dos Colonizados, né? O professor chama de uma independência jurídica, eu me lembro. Até hoje, o Congo vai voltar com esse nome, República Democrática do Congo. E a gente entra nesse processo entre Europa e África, um processo de catch-up na economia, onde você diz o seguinte: eu sou desenvolvido e para você me alcançar, a gente tem que entrar pela cooperação, ou seja, você me passa matéria-prima, e a matéria-prima que é destinada a desenvolver o país, que eu vou te passar matéria manufaturada. Ou seja, a África em geral, o Congo em particular, a gente consome aquele que a gente não produz, e a gente produz aquele que a gente não consome. Porque a gente produz cobre, a gente produz qualquer matéria-prima que vai na Europa e volta 10 vezes mais preço maior
do que a própria matéria manufaturada. Então, a gente pode ver aqui essa cooperação através de ajuda internacional mundial, onde a comunidade internacional envia 250 milhões em termos de ajuda, de organização de saúde, mas eles recebem em contrapartida 15 trilhões de dólares em termos de remessa e juros cobrado nos Estados africanos. Aqui é um exemplo disso, que é a zona franco-cefa. Todos esses países que é amarelo são os países que usam a moeda que chama franco-cefa, ou seja, a colônia francesa dentro da África. Esses países não têm monopólio de fazer a sua própria moeda. Qualquer coisa que tenha a ver com dinheiro, eles têm que se referir no Banco Nacional da França. Então, a França detém a economia desses países até hoje usando essa moeda. Quase 15 países africanos estão nessa zona, que hoje em dia é um debate de atualidade, através do nosso irmão Kemi Seba Beninense, que hoje em dia leva essa questão no nível internacional para poder reivindicar a saída nessa zona. Vamos ver um vídeo aí, vou ver a questão do conflito contemporâneo do Congo agora, que quase resumido nesse vídeo de 2 minutos. Uma das mais antigas missões de paz da ONU no mundo está no Congo. A MONUSCO foi constituída em 2000 e em 2012 ainda mantinha cerca de 20 mil soldados no país, a maioria nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul, nas fronteiras com Uganda e Ruanda. Essa região tem sido uma terra de ninguém desde 1994, quando os Hutus promoveram uma guerra de extermínio contra os Tutsis em Ruanda. Essa guerra deixou um saldo de 800 mil mortos e centenas de milhares de pessoas se refugiaram então no Congo. Em 1997, depois de ajudar Laurent Kabila a derrubar o ditador José Mobutu, os exércitos da Uganda e de Ruanda permaneceram no leste do país e logo entraram em conflito com o exército congolês. Começou então em 1998 a chamada Guerra Mundial Africana, na qual também se envolveram Angola, a Namíbia, o Zimbábue, o Chad e a Líbia. Estima-se que morreram nos combates, que se estenderam até 2003, entre 4 e 5 milhões de pessoas, a maioria civis. A guerra acabou, mas a paz definitiva ainda não chegou. A região continua sofrendo com a ação de grupos rebeldes, milícias e tropas estrangeiras, todos de olho numa área rica em coltan, um mineral essencial para a fabricação de componentes para computadores e celulares. Nós, hoje em dia, somos todos no mundo responsáveis pelos conflitos no Congo, porque nós todos usamos celular e o celular não pode existir sem coltan e coltan só existe nessa zona. Portanto, todos nós transportamos o conflito do Congo no bolso. Nos últimos. A gente parou, né? Não tinha mais de nós. Então, só para você ver como é que é essa questão da guerra contemporânea no caso, porque hoje em dia a própria guerra mudou. Antigamente a gente chamava de guerra convencional, mas hoje em dia a gente chama de guerra simétrica, onde a mesma técnica mudou, um grupo, um indivíduo pode destabilizar um país através da técnica terrorismo e usando os truques, terror, criando terror num território para poder expulsar os autoctones daquele lugar. É isso que a gente chama de fluxo migratório. Então, tudo começa aqui. A nova guerra do Congo, que a gente chama de segunda guerra do Congo, começa em genocídio do Ruanda. Os dois tribos, Hutu e Tutsi do Ruanda, eles vão se matar, porque isso já tem uma discussão, foi conflito que veio até lá na colonização, quando a Bélgica usava um tribo contra outro, e quando nos anos 60 vai ter eleição,
o tribo da maioria, que o outro vai ganhar a eleição, vai querer se vingar. Então, eles vão entrar em genocídio e vai causar a morte do primeiro presidente do Ruanda, Juvenal Habyarimana, que vai ser assassinado, o avião dele caiu. Isso que foi o elemento que deixou esse triste causa para que os dois tribos se matem. E com a ajuda ou com a demanda da comunidade internacional, através da ONU, eles vão pedir para o presidente do Zaire à época, Mobutu, para abrir fronteira para que os refugiados, tudo que fugia do Ruanda, entrasse no Congo. Vão abrir e quase 2 milhões de pessoas vão entrar na parte este, que a gente chama de Kivu do Norte e Kivu do Sul. Primeira falha da ONU, da comunidade internacional, incapaz de separar população civis com os militares. Como a gente pode ver nessa foto, incapaz de separar, em nome do direito internacional humanitário, os civis estão sendo cuidados pela Cruz Vermelho, pela Médicos Sem Fronteira. Aí vai criar uma tensão de tráfico de armas, de guerra, de tudo isso milícia, encontrando mineiro no local. Aí começa esse conflito, como a gente viu no vídeo. Então, passando aqui, eu levei aqui, eu citei algum nome, Chekata Job, Tabumbeki, Kwame Nkrumah, Gama Bernassé, que são os grandes nomes do continente africano em termos de defender a ideia de panafricanismo, que eles acreditaram que tudo que a África está passando, isso não é desespero, que a gente tem vocação que a África um dia vai sair a possibilidade de sair da grande noite. Então, eles vão criar mecanismo de integração, hoje a gente chama de União Africana, foi criado em 73, 25 de maio, para poder entregar em termos de sub-região, para que a África trabalhasse mais entre eles, questão de comércio tudo. Aí o Flávio Fanon vai falar que a África tem forma de um revólver cujo gatilho está no Congo. Então, aqui ele quer falar que o Congo é motor do desenvolvimento da África pela sua posição geoestratégica em termos de deficiência alimentar. Ainda o Congo tem hoje 120 milhões de hectares de terra livre, capaz de alimentar quase a China inteira. Só cultivar 80 milhões são já terra pronto, 40 milhões são terra irrigável, que a gente pode produzir o biocombustível. Aquecimento global, Congo, segundo floresta, depois da Amazônia, em termos de lutar contra o aquecimento global, esse é quase 250 milhões de espaço, que hoje em dia o Congo ou a África Central não consegue pegar em termos de dinheiro ou do benefício, porque que os pessoas do norte que estão poluindo e a África que paga. Energia limpa, no caso do Inga, 100 mil megawatts, capaz de alimentar a África inteira e a Europa Mediterrânea, somente conectar com a barragem de Anchoa no Egito e a África inteira vai ser eliminado. Reserva de água doce, 53% de água doce que o Congo detém, capaz de acabar com a questão de Boko Haram, porque esse Boko Haram são os cultivadores, como não tem mais água no Saara. Hoje em dia, a água que passa pelo Congo vai sair pelo Oceano Atlântico. Antes de sair, essa água vai água doce, a gente poderia conectar essa água para poder alimentar as pessoas do Tchad e todo mundo que tem aqui, e todo mundo vai voltar a cultivar normalmente. E minerais, como a gente acabei de demonstrar daqui a pouco. Mais uma coisa que eu queria demonstrar, o prêmio Nobel foi ontem, Denis Mukwege, que é um doutor congolês, que durante todo esse tempo de guerra que acabou de falar aqui, ele, com a sua própria vontade, vai tratar quase de 100 mil mulheres, chama do doutor reparador,
as mulheres que passaram nos grupos, ele com sua própria vontade, seu próprio dom, seu próprio dinheiro, vai criar um hospital no Beni, no Kivu, onde ele trata as mulheres. E Nadia Murad, que foi sequestrado no Iraque na época, durante 13 meses foi escravo dos grupos, todos os miliciais. E eu queria, como em atualidade, né, trazer aqui esses duas figuras que militam sobre o indivíduo, o ser humano, e ainda sobre a violência contra as mulheres. E obrigado. Eu vou responder a Elisângela sobre a sua pergunta e deixar o professor esclarecer sobre a sua pergunta. Você perguntou para saber por que o Brasil, no caso dos migrantes. Então, dentro da imigração, você encontra algum estatuto, no caso, refúgio. Quem tem estatuto de refugiado, ele é refugiado porque ele corre alguns risco, né? Porque esse estatuto dado é um direito de qualquer ser humano. Isso foi depois da Convenção de Cartagena, que todo mundo tem direito de deslocar, uma vez que a pessoa sente perigo, no caso da perseguição de gênero, da religião, política. A pessoa tem direito de ir em qualquer lugar. Isso está escrito na ONU no papel. Então, vir no Brasil, na Argentina, em qualquer lugar, todo mundo tem esse direito. Do outro lado, dentro dessa migração, no caso eu, estudante, a maioria dos estudantes na África também, a gente vê aqui pelo programa. Então, entre os estados, no caso do Brasil, com alguns países africanos, no Congo em particular, tem esse programa chamado Convênio PECG, Convenção de Programa de estudo aqui. Tipo, a gente vem aqui, estuda e depois volta para poder ajudar o país. Então, PECG. Então, uma cooperação bilateral, onde o Brasil ganha também, porque a Debrecht, outras multinacionais brasileiras, vai na África para explorar ouro, diamante, tudo isso é uma cooperação ganha-ganha, chama win-win. Então, a gente vem para cá, ao mesmo tempo que o Brasil leva a multinacional lá para poder explorar. Então, nesse caso, dentro do Estado, é uma cooperação estadual, no caso do estudante. E imigrante, o refugiado em geral, é um direito internacional, onde todo mundo, quando se sente perigo, acabei de demonstrar aqui o Congo tem esse perigo, mulher, estupro, usando estupro como ferramenta de guerra, para poder criar terror no espaço, a pessoa se sente com insegurança, as pessoas fogem e saem. Obrigado.